Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você. A paz seja com todos, igreja. Boa noite, amém? Glória a Deus. Que maravilha, porque agora eu quero lhe convidar neste momento a darmos início a mais um encontro de paz e vida no seu lar. Então, vamos se alegrar na presença do Senhor. Levante-se agora onde você está, em reverência ao nosso Deus, e vamos conversar com Ele. Vamos declarar através das nossas palavras, em oração, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é digno de toda honra e toda glória. Então, igreja, baixe a sua cabeça, levante o seu pensamento, eleve o mais lindo e maravilhoso pensamento aos céus. E ore comigo, igreja. Santo Deus, eterno Pai, grandioso, nós estamos aqui, Pai. Todos nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar e dizer o quanto és maravilhoso. Sim, Pai. Quero, ó Pai, lhe pedir, em nome do teu Filho amado Jesus, recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Mas antes, ó Deus, tira tudo que não te agrada em nós. Ó Deus querido, perdoa os nossos pecados. Ó Pai, nos ensina a viver neste mundo, ó Deus. Porque nós sabemos, conforme a tua palavra, que jaz o maligno, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que nesta noite, todos que oram juntamente conosco, possam receber a cura, a paz, a libertação que somente em Cristo Jesus. Mas como nós estamos, ó Deus, buscando através do Espírito Santo de Deus, não somente hoje, mas enquanto vivermos, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. E você, igreja, que concorda, diga amém. Diga glória a Deus. E aplauda o Senhor Jesus aí no seu lugar. O adore, o exalte, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. E eu tenho uma palavra para você através dessa canção. Ela fala, não parem. Ela fala que muitos já passaram por grandes fracassos. Já passaram por grandes tribulações, grandes coisas. Mas como a palavra do Senhor fala em Lucas, eles tiveram, aquele povo lá, os discípulos de Deus tiveram fé, sucesso, fracasso. Tiveram muitas coisas ruins, mas eles acreditaram. E eles fizeram o que o Senhor Jesus ordenou. Não pare, não desista. Você está aqui neste mundo por um propósito. Buscar a presença do Todo-Poderoso. E levar essas almas perdidas a palavra santa e poderosa de Deus. E dizer, meu irmão, não pare. Minha irmã, creia. Tenha fé, tenha bom ânimo. Porque você é muito mais do que vencedor através do sangue de Jesus. Saiba disso. Tenha esperança. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Faz, Senhor, a tua vontade em cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede?
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Eu recebo, ó Deus, eu recebo. Aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu não mandei. Segue em frente, não desista. Mesmo que a noite tenha sido difícil, mesmo que você não esteja vendo com seus olhos, mas olhe para os céus e veja com os olhos da fé o quão grande é o maravilhoso nosso Deus. Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe o que está fazendo. Apenas creia. Por mais difícil que seja, por mais vontade que você tenha vontade de parar, de desistir, não olhe para trás. Você não pode olhar para trás. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Creia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te aleluia. Filho, eu vou te honrar. Aplauda o Senhor Jesus. O adore em espírito e em verdade, igreja. Saiba, fica tranquilo. Nós estamos passando por tempos difíceis e a tendência não é ficar tão tranquilo assim. Mas tenha fé, tenha bom ânimo, porque o Senhor é que te deixa tranquilo. É somente o Espírito Santo de Deus que te deixa tranquilo. Agora você tem que crer. Você tem que sentir. Ele está dentro de você. Nós estamos aqui por enquanto online na sua casa, mas brevemente isso tudo vai passar. É permissão de Deus. Então fica tranquilo, igreja. Receba a paz que somente em Cristo Jesus pode lhe dar. Amém? Glória a Deus. De tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar.
Isso é história pra eu viver, experiências pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Tenha fé. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente, Ele sabe o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, igreja. Somente confia. Aleluia. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, porque o segredo é confiar, igreja. O segredo é descansar. Aleluia. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia, glória a Deus. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Confia, acredita, igreja. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Que maravilha, igreja. É essa palavra que a gente tem que falar, aleluia, sempre, em todo momento, aleluia.
com muita fé, com muita alegria, porque somente Ele é louvado e exaltado em todo momento. Enquanto você respirar, ó igreja do Senhor, declare o seu amor, dizendo aleluia, aleluia, Senhor Jesus. Vierem me derrubar, firmada em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus, e não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei. A ti eu canto glória. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado. Aleluia, 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 Jesus. Aplauda o Senhor Jesus aí, na sua casa, glorificado e exaltado. Ó Deus, obrigada, Senhor, por este momento maravilhoso. Ó igreja querida, como é maravilhoso sentir a presença de Deus, louvando, exaltando, adorando. Amém? Glória a Deus. Sentiu aí na sua casa o poder do Espírito Santo? Ele vai continuar fazendo isso. Dê lugar, se permita, porque agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, porque Ele fala tremendamente, não só através dos louvores, mas principalmente através da sua santa e maravilhosa palavra. Então, com carinho, nesta noite vamos receber o nosso diretor estadual, o pastor Ademir Pereira, amém? Glória a Deus. Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos aqui em mais um encontro de paz e vida no seu lar. E agora eu quero te convidar a pegar a palavra de Deus e vamos juntos meditar
na palavra do Senhor. Abra comigo, por favor, no segundo livro das Crônicas, no Antigo Testamento. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler a partir do verso 12. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler do verso 12 até o verso 14. E está escrito assim a palavra de Deus. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Você crê nessa palavra? Eu vou ler de novo o versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Eu quero fazer uma oração agora para Deus, através desta palavra, falar comigo, falar com você, falar com todos nós agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Deus amado e Pai bendito, a Tua palavra vai ser pregada agora. E quem é o homem para falar alguma coisa? O homem não tem nada para falar, o homem não tem nada para dizer. Então vem agora o Teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia, meu Deus, a Tua palavra, com poder, com unção, com autoridade, que a Tua palavra, meu Pai, uma vez enviada, ela vá e produza o fruto e o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, amém. E se você crê, diga amém. Jesus, diga graças a Deus. Preste muita atenção. O rei Salomão passou alguns anos trabalhando num projeto muito ousado. Ele queria edificar para Deus um templo, mas não qualquer templo. Um templo que fosse digno da glória de Deus. Um templo que quem olhasse pudesse dizer: olha, esse templo é realmente monumental. Esse templo realmente deve ter sido construído com muito zelo, porque olha as colunas, olha o acabamento. O que Salomão queria era chamar a atenção mesmo, mas não chamar a atenção para o templo em si. Ele queria chamar a atenção para o Deus que estava sendo honrado com aquele templo. Aquele templo que foi edificado para o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Israel. Salomão passou anos preparando esse templo, e quando ele finalmente terminou a obra, ele vai inaugurar o templo. A festa de inauguração do templo foi uma coisa maravilhosa. A glória de Deus encheu aquele lugar. Os sacerdotes sequer conseguiam ficar de pé. Tamanha era a unção, tamanha era a glória de Deus naquele lugar. E depois que acabou aquela festa, o Salomão volta para o seu palácio. E ele está muito realizado. Ele está muito contente, gente. Aquele dia foi o melhor dia da vida dele. Mas para terminar bem aquele dia, ele ainda vai ter uma experiência com Deus. A palavra diz que quando Salomão entra nos seus aposentos para repousar, o Senhor aparece para ele.
Assim como o Senhor já havia aparecido para ele no início do seu reinado, e naquela oportunidade ele tinha pedido a Deus sabedoria, Deus agora está aparecendo uma segunda vez a Salomão. Olha aqui o versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão. Foi de noite, ele já estava se preparando para dormir, ou quem sabe já estava até dormindo, quando o Senhor apareceu para ele. E quando o Senhor aparece para Salomão, Salomão fica mais uma vez maravilhado com a presença de Deus ali no seu quarto. E olha o que Deus vai falar para Salomão. Olha o que Deus vai falar para ele. Versículo de número 12. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Deus está assinando embaixo, dizendo: você fez um templo para mim, e eu quero dizer para você que a partir de hoje, eu estou reconhecendo esse lugar como a minha casa, como o meu templo. E Salomão, vamos fazer um trato. Aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer, se o povo de Deus, o meu povo, vier a esse lugar e invocar a minha face, e clamar a minha face, eu vou reverter qualquer que seja a calamidade, eu vou reverter qualquer que seja o problema, e vou trazer a solução, o escape, o livramento, a vitória. E eu quero te mostrar que Deus, quando disse a Salomão essas palavras, ele deu exemplos. Versículo 13, primeiro exemplo que Deus está dando: se eu cerrar os céus e não houver chuva. Vamos pensar nessa possibilidade. Quando não há chuva, não tem colheita, porque a chuva rega a terra e faz a semente brotar. Então, quando Deus falou de cerrar o céu, ele estava falando de uma das maneiras usadas por Deus desde o início para punir o povo pelo seu pecado. Sempre que o povo de Israel pecava contra Deus, amados, sempre que o povo de Israel transgredia contra Deus, uma das maneiras que Deus punia o pecado do povo era fechando os céus e não permitindo que houvesse chuva. A palavra de Deus nos conta um período em que houve uma seca de 3 anos e meio em Israel, onde nem orvalho descia do céu. Imagine você, nem orvalho, como diz o pessoal do interior, nem aquele sereno que vem na madrugada, nem aquilo, nada. Era uma secura total em todo o território de Israel. E quanto tempo levou? 3 anos e meio. E por que veio essa seca? Por quê? Porque o povo de Israel estava deixando de adorar o Senhor e se voltando para um falso deus chamado Baal, e dizendo que Baal é que era o Deus da colheita, dando a glória que é de Deus para Baal. Então como é que Deus puniu o povo? Fechando o céu. Então a primeira coisa que Deus está falando: caso eu feche o céu e não haja chuvas. Aí ele dá um outro exemplo: ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Então você tem, envolvendo a agricultura, 2 problemas. O primeiro problema é se não houver chuva, e não havendo chuva não haverá colheita. O segundo problema é se houver chuva, se houver colheita, mas no momento em que a colheita estiver preparada, os gafanhotos vierem. Os gafanhotos, na época bíblica, era uma praga muito temida, porque é bom te lembrar que hoje existe pesticida, existe uma série de recursos para proteger a lavoura, e naquela época não tinha nada disso. A lavoura estava vulnerável, qualquer coisa que acontecesse, qualquer praga que viesse, podia perder a lavoura. Uma lavoura que
foi tão aguardada, uma lavoura que iria sustentar a nação, poderia se perder por causa de uma praga como essa que a palavra está citando aqui. E Deus ainda fala mais: se eu fechar o céu e não houver chuva, se eu enviar a peste dos gafanhotos, ou se enviar a peste entre o meu povo, aí Deus já está falando de outro tipo de peste, que é a enfermidade, que é aquela peste que vem repentinamente e morrem milhares de pessoas. Eu estou lendo esse texto para você e imediatamente, enquanto eu leio esse texto, já vem na minha lembrança as manchetes dos jornais dos últimos dias. Veja você o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Aqui onde nós estamos morando, eu não sei você onde está morando, você que está me assistindo, se você mora aqui, nessa mesma cidade que eu, ou em outra cidade, ou em outro estado, ou em outro país. Até que problema de chuva, aqui no Rio Grande do Norte, nesse local onde nós estamos, aqui na capital, na cidade aqui metropolitana, região metropolitana, não estamos tendo falta de chuva. Está chovendo razoavelmente bem. Mas há lugares do Brasil onde há falta de chuva. Há lugares do mundo onde o povo está perecendo pela falta de chuva. Esse é um problema que existe. Pode até ser que não esteja existindo aí onde você mora, aqui onde eu moro, mas a gente não pode dizer que é um problema que não existe em lugar nenhum. Existe. A falta de chuva existe. Outro problema que nós estamos vendo aparecer é o quê? Esses dias agora, nós vimos os jornais dando notícia de que uma nuvem de gafanhotos tomou conta de uma lavoura na Argentina, e essa nuvem de gafanhotos que chegou na Argentina está migrando em direção ao Brasil. Você sabe que o estado do Rio Grande do Sul faz fronteira com a Argentina, e o Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz, de soja e de muitas outras coisas. Imagine só você, se essa praga de gafanhotos que está agora na Argentina, se essa praga continua avançando, porque já está fazendo mal para o povo da Argentina, já está causando prejuízos para o povo da Argentina. Imagine só se essa praga continua. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver a matéria, então eu vou pedir para a minha equipe colocar aí essa matéria exibida em todas as TVs, não só brasileiras, mas foi uma notícia que foi divulgada amplamente em várias nações do mundo. Eu quero que você veja um trecho dessa reportagem, veja aí. Olha, gente, como se não bastasse Covid-19 e todos os outros problemas que existem por aí, agora temos mais uma preocupação: gafanhoto. Uma gigantesca e faminta nuvem de gafanhotos está causando prejuízos na agricultura da Argentina e pode estar a caminho do Brasil. A ameaça preocupa principalmente o setor agropecuário da região sul do país, próximo da fronteira. Uma nuvem de gafanhotos, da espécie Schistocerca cancellata, conhecida como gafanhoto sul-americano. São pelo menos 40 milhões num espaço de 1 quilômetro quadrado. Essas imagens foram registradas na Argentina. De lá, produtores rurais e técnicos agrícolas monitoram a presença dos gafanhotos que oferecem riscos às lavouras. Juntos, podem consumir em apenas um dia o equivalente ao que um rebanho de 2.000 vacas consomem, fora a destruição que causam nas plantações. Segundo o Serviço Nacional de Saúde da Argentina, os gafanhotos chegaram ao país no meio da semana passada, pelo norte. Eles percorreram quase 140 quilômetros vindos do Paraguai. A praga invadiu a província de Santa Fé e se espalhou também por Formosa e Chaco. Essas regiões estão sob alerta de risco. Províncias vizinhas também foram afetadas com menor gravidade. A projeção argentina é de que os insetos, dependendo dos ventos, possam chegar ao Brasil, pelo oeste dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, áreas de grande produção agrícola.
O governo argentino afirma que os insetos podem passar por vilas e cidades e que não são fatores de risco direto para as pessoas. O engenheiro agrônomo da Emater de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, Daniel Soares, diz que a situação é nova, tanto para produtores quanto para profissionais da área. O risco de danos, se esses insetos ingressarem em nossa região, principalmente em hortifrutigranjeiro e pastagens de inverno, já que a principal cultura de nossa região, que no caso é o arroz, já foi colhida. Para as culturas de campo, não existe uma medida preventiva eficaz para o momento. Essa nuvem de gafanhotos é uma ameaça ao setor agropecuário, único que continua em crescimento no país, mesmo com a pandemia da Covid-19. O Ministério da Agricultura informou que, segundo o monitoramento climático, os insetos devem permanecer em direção ao Uruguai. Mas, por conta da fronteira com o Brasil, emitiu um alerta para orientar os agricultores da região a tomar medidas de controle da praga caso ela entre em território brasileiro. Tivemos informações do Ministério da Agricultura que eles já iniciaram o monitoramento da fronteira com o Rio Grande do Sul. Estamos tentando, através da nossa área internacional, obter informações da Argentina, o que está sendo feito para possivelmente mitigar essas pragas antes de chegarem no Brasil. No Brasil, esse surto de gafanhotos já passou pelo Pará em 2017. Segundo o Ministério da Agricultura, essa nova nuvem de insetos pode estar relacionada a fatores climáticos. Você viu? É impressionante isso, gente. Os gafanhotos, em pouco tempo, eles conseguem destruir a lavoura. E aí o versículo que a gente estava lendo, vamos voltar aqui na leitura, versículo 13, ainda fala da peste entre o meu povo. E qual é a peste que está matando aos milhares no mundo inteiro? É a Covid-19. Esse mal que surgiu agora no início desse ano e agora no final de junho. Início de junho foi divulgada uma pesquisa feita por uma universidade estrangeira, e essa universidade estrangeira, isso no dia 7 de junho, ou seja, de lá para cá esse número já aumentou consideravelmente, mas no dia 7 de junho, essa universidade estrangeira fez uma pesquisa que constatou que no mundo, até 7 de junho, já haviam morrido 400 mil pessoas. Imagine, uma enfermidade nova, um vírus novo que de repente aparece e domina todos os continentes do mundo inteiro praticamente. 400 mil pessoas, segundo a pesquisa feita por essa universidade. A gente sabe que em todos os países há subnotificação, porque não há testes para todo mundo, então sempre vai ter aquelas pessoas que pegam a Covid e não ficam sabendo, sempre tem aquelas pessoas que morrem e o caso não é contabilizado porque não fez o teste, então ficou naquela dúvida. Esse número pode ser muito maior, muito maior. O Brasil está agora, nesse final de mês de junho, com 55 mil mortos. Imagine só. Então Deus está falando para Salomão a receita para sair de uma tragédia, a receita para sair da calamidade. Ele está dizendo: Salomão, esse lugar que você construiu para mim, eu escolhi para ser a minha casa. Então aqui na minha casa o povo deve vir, se houver peste, se não houver chuva, se houver gafanhotos consumindo a lavoura, ou seja, se houver doença, se houver crise, se houver problema, se houver tragédia, se houver calamidade, aconteça o que acontecer, o lugar para onde o meu povo deve correr, o lugar para onde o meu povo deve buscar auxílio, socorro, é aonde? É na minha casa. Deus falou para Salomão, e ficou registrado na palavra para que eu e você saibamos o que fazer. Tem muita gente que está vendo tudo isso que está acontecendo no mundo e está sem saber o que fazer, mas a palavra diz o que você deve fazer. Você deve se voltar para Deus e para a casa de Deus. Repare que Deus falou isso aqui quando? Em que momento? Em que contexto?
no dia em que o templo de Salomão foi inaugurado, ou seja, no dia da inauguração da casa de Deus. Então, onde é que nós temos que buscar auxílio? Onde é que nós temos que buscar socorro? É onde? É na casa de Deus. É na casa de Deus. Curiosamente, a casa de Deus tem sido o último lugar que muita gente tem pensado em ir depois que houver flexibilização. Tem muita gente que já está pensando em ir para um restaurante, já está pensando em ir para um shopping, já está pensando em ir para um centro de compras, já está pensando em fazer uma viagem para visitar alguém. E o último lugar que passa pela cabeça de muita gente é: eu vou para a igreja. Só que a palavra está dizendo que é o primeiro lugar para onde você deve ir. Porque é nesse lugar escolhido por Deus, é nesse lugar onde se invoca o nome do Senhor, que você vai encontrar o socorro, o escape, a saída para esse problema que o mundo inteiro está vivendo. E como resolver esse problema? Como vencer este problema? A palavra diz, versículo 14, e aqui, gente, nós temos 4 revelações de Deus. 4 revelações de Deus que podem mudar a sua vida se você colocá-las em prática. Então, se eu fosse você, anotava, grifava, sublinhava isso, para você não esquecer dessas 4 coisas que estão aqui no versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, número 1, se humilhar. A primeira coisa, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Esse se humilhar, é claro que não é se humilhar para as pessoas, é se humilhar para Deus, é se humilhar para aquele que pode mudar a nossa história, é se humilhar para aquele que tem poder de intervir neste problema que estamos vivendo. Não adianta vocês se humilhar para o gerente do banco: ô, seu gerente, me ajuda aí, olha, eu perdi minha renda, olha, eu não estou mais ganhando o mesmo salário, me dá uma ajuda aí. Não é vocês se humilhar para os seus credores e dizer: olha, eu não tenho como te pagar, olha, perdoa minha dívida. Não é isso, não. A palavra está dizendo que é para você se humilhar diante de Deus. O contrário de se humilhar é se engrandecer. E tem gente que tem se engrandecido, que tem falado muitas vezes que não precisa de Deus, que não precisa buscar Deus, que é dono da sua própria vida, que faz aquilo que achar melhor, que não tem que ficar buscando direção de ninguém, que faz o que der na telha. Pois é, Deus está mostrando para todo mundo que nós temos que nos humilhar na presença dEle. Você pode aí onde você está levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu necessito de Ti em minha vida. Você tem que se humilhar diante de Deus. Enquanto você ficar arrogante, prepotente, batendo no peito e achando que você pode, que você faz, que você acontece, meu querido, você não vai sair desse buraco que você está. Você só vai dar a volta por cima, você só vai vencer esse problema, você só vai superar essa fase difícil a hora que você se ajoelhar diante de Deus, e a hora que você se humilhar diante do Senhor e reconhecer a sua total e absoluta dependência dEle. Nós somos dependentes de Deus, nós precisamos dEle, e não o contrário. Não é Ele quem precisa de nós. Quer que eu te fale uma coisa sobre Deus? Com pandemia ou sem pandemia, com crise ou sem crise, com morte ou com vida, Ele continua sendo Deus, Ele continua no seu trono alto e sublime, Ele continua inabalável. Agora, e nós? E nós? Basta um vírus invisível para ceifar nossas vidas. O que somos nós sem Deus, hein? Você tem que tirar esse orgulho bobo do teu coração, começar a se humilhar diante do Senhor. Olha o que disse o irmão Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, versículo 10. A primeira revelação que Deus fez a Salomão, e que Ele agora está fazendo para nós, essa é a primeira revelação que muda a sua vida se você crer.
Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, se humilhar diante do Senhor. Voltando a 2 Crônicas 7. Segunda coisa, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Orar. Você já parou para pensar em como estava a sua vida de oração antes dessa pandemia? Como é que estava? Existem pessoas me assistindo agora que são de oração. Tem gente me assistindo agora que não é por causa de pandemia que começou a orar, não, que já tinha uma vida de oração, que já orava bastante, que já tem prazer de estar na presença de Deus orando. Mas há muitas pessoas que diziam, sabe o quê? Eu não tenho tempo para orar, minha vida é uma correria. Eu não tenho tempo para ficar em oração, entrar no quarto, fechar a porta, orar. Aí sabe o que Deus fez com a gente? Vocês estão sem tempo, né? Tá bom, espera aí que eu vou dar um jeitinho. Aí Deus fez todo mundo ficar dentro de casa, trancado, sem ter o que fazer, sem poder sair para trabalhar, sem poder fazer nada. Para quê? Para você parar de dizer que não tem tempo de orar. Tem gente que só fazia uma breve oração na hora de dormir, uma breve oração na hora de acordar, uma breve oração na hora de comer. Mas Deus quer mais de nós, amados. Deus quer um relacionamento conosco. Deus não quer que você de vez em quando fale com Ele alguns segundos, só para pedir alguma bênção. Deus quer que você tenha prazer de se aproximar dEle e passar tempo em oração, passar tempo buscando a presença dEle. Então, se você que está me assistindo ainda não tem uma vida de oração, começa agora, porque essa é a segunda revelação de Deus que muda a nossa vida. A primeira é se humilhar diante de Deus, é reconhecer que precisamos dEle. A segunda coisa que faz Deus intervir em nossa vida e mudar nossa história é quando a gente começa a orar para valer. Começa a orar para valer agora. Diga para você mesmo, a partir de agora eu vou passar tempo em oração. Desliga o telefone, desliga o computador, desliga a televisão. Fala com a tua família, olha, eu vou entrar no quarto ali, eu quero falar com Deus, ninguém me amola, hein? Ninguém me chama, hein? Eu vou entrar para o meu quarto e eu vou orar. Escolhe um canto da sua casa para ser o teu canto de oração, teu lugar secreto de oração. Faz como Jesus ensinou, entra no teu aposento e fecha a porta e clama ao teu Pai que te vê em oculto, e o teu Pai que te vê em oculto te recompensará publicamente. Muitas das respostas que eu recebi de Deus, muitas das vitórias que eu recebi de Deus em público, eu conquistei na oração em particular. Então comece a orar. Comece a orar. Às vezes na igreja, como eu vi isso. Eu vi isso e não foi só aqui nessa não. Eu vi isso em todas as igrejas onde eu passei. No momento da oração, o pastor chamar as pessoas próximo do altar, não é? A gente dizia, chega aqui perto do altar, vamos orar. E aí as pessoas fechavam os olhos, né? Mas por uma questão de prudência, o pastor nunca fecha o olho para orar. A gente ora de olhos abertos para ver qualquer movimentação na igreja. E eu reparei que muitas vezes as pessoas me acompanhavam na oração nos primeiros 2 minutos. Os primeiros 2 minutos de oração, as pessoas oravam também. Mas se eu prolongasse a oração mais de 2 minutos, eu percebia que eu estava sempre orando sozinho e as pessoas apenas balançando a cabeça, apenas ouvindo a oração. O que isso prova? Que as pessoas não têm intimidade com a oração, a ponto de que se for para orar mais do que 2 minutos, não tem palavras. A pessoa tem a coragem de dizer, mas me faltam as palavras quando eu vou orar. Curioso, né? Não te faltam as palavras quando você está conversando no telefone com alguém. Por que te faltam as palavras quando você está falando com Deus?
A terceira coisa, voltando a 2 Crônicas 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Qual é a terceira coisa? Buscar a face de Deus. E alguém pode estar pensando, mas peraí, orar e buscar não é a mesma coisa? Não, claro que não. Qualquer petição que eu faça a Deus pode ser chamada de oração. Eu posso orar na minha casa, eu posso orar no meu trabalho, eu posso orar em qualquer lugar onde eu estiver. Mas quando a gente fala de buscar a Deus, esse buscar envolve uma ação de ir até Deus. E onde é que a gente vem para buscar a Deus, hein? Me desculpe falar com tanta sinceridade, mas você não busca a Deus na sua casa. Você não busca. Você pode orar na sua casa, você pode louvar na sua casa, mas buscar a Deus, buscar a presença de Deus, isso denota uma atitude de você sair de casa e vir até a casa de Deus. Está chegando a hora de você voltar para a casa de Deus. Está chegando a hora de você vir buscar a Deus. E não apenas ficar orando na sua casa. Não apenas ficar assistindo o culto online na sua casa. Tem gente que está achando o máximo esse negócio do pastor pregar e mandar o link e a gente assiste em casa. E oh, que bênção, que maravilha. Só que está acabando isso. Está chegando o momento de você voltar para o templo e buscar a Deus. Dizer para você mesmo, hoje é dia de culto, eu vou para a igreja. Mas mulher, você vai para a igreja porque o culto não vai passar no YouTube? Eu vou porque eu preciso buscar a Deus. Então eu vou botar meu álcool gel aqui na bolsa, vou colocar minha máscara, vou chegar na igreja, vou cumprimentar os irmãos só com um tchauzinho assim, ó. Vou sentar na minha cadeirinha separado de todo mundo, mas eu vou para a igreja porque eu preciso buscar a Deus. Então, ainda que a gente vai cultuar de maneira diferente a partir de agora, vamos cultuar um pouco mais distantes um do outro, sem aquele contato, sem aquele abraço, sem aquele aperto de mão, é uma pena, mas nós não podemos deixar de buscar a Deus. Você não pode ficar só na sua casa, você tem que buscar, e a palavra de Deus ela mostra que a atitude de buscar a Deus é algo que move o coração do Senhor. Vamos em Deuteronômio 4:29. Deuteronômio é o 5º livro das Escrituras, capítulo 4, versículo 29. Olha o que Deus falou para o seu povo: então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a tua voz. A palavra está dizendo aqui que nesses tempos difíceis, o que é para a gente fazer? Buscar ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. E no tempo da angústia Deus vai nos ouvir, no tempo da angústia Deus vai nos responder. Abra comigo em Jeremias capítulo 29. Vamos comigo, profeta Jeremias, capítulo 29. Olha só o versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E tem mais essa, viu? É para buscar de todo o coração. Fala sério, quem aqui já foi em algum lugar que não queria ter ido? Quem já? Eu já, um monte de vezes. Já fui em lugares que eu não queria ir.
E você aí na sua casa, tenho certeza que levantou a mão também. Quando você vai num lugar que você não quer ir, você vai contrariado, você vai de todo o coração? Não. Talvez você é casado, assim como eu, e foi num lugar que você não queria ir, mas foi para agradar a esposa. Talvez você tem filhos e foi num lugar que você não queria ir por causa dos teus filhos. Talvez você foi num lugar que não queria ir por questão de trabalho. Eu não sei para onde você foi que não queria ir. Só que se tem um lugar que você não pode vir de má vontade, é na casa de Deus. Porque você, ainda que queira fingir que está gostando, Deus conhece o coração. Então Deus, Ele sabe quando a pessoa está na igreja de todo o coração e quando ela está vindo só para agradar o pai, a mãe, o marido, a esposa. Então Deus está dizendo aqui em 2 Crônicas 7, qual que é a receita para a gente vencer a fase difícil que o mundo está vivendo. Se humilhar, orar, buscar minha face, e aí vem a quarta coisa. E a quarta coisa talvez seja a mais importante de todas. Porque sem essa quarta coisa, não adianta se humilhar, não adianta orar, e não adianta buscar. Não adianta. Se você não fizer essa quarta coisa que Deus vai revelar agora, ainda que você se humilhe para Deus, oh Senhor, eu preciso de Ti, tem misericórdia de mim. Ainda que você ore, passe madrugadas adentro orando, ainda que você chore e busque e venha na igreja e faça campanhas, olha o que Deus está dizendo aqui no verso 14: e se converter dos seus maus caminhos. Qual é a quarta coisa que Deus quer do seu povo? Deus quer uma conversão genuína. Se converter dos seus maus caminhos. Tudo que está acontecendo nesse mundo é uma forma de Deus chamar a atenção da humanidade. É uma forma de Deus chamar a atenção do povo e mostrar para as pessoas que Ele está voltando e que as pessoas não estão dando conta disso. Então Deus está usando esse problema todo, essa pandemia, essa crise, para mostrar para todo mundo que é tempo de se converter e buscar a Deus. O que é se converter? É mudar de direção, é mudar de vida, isso é se converter. Se converter não é simplesmente você se filiar. Eu era filiado da igreja tal, por exemplo, eu era filiado à igreja católica, eu era membro da igreja católica, agora eu vou me filiar à igreja evangélica, como se isso fosse um clube. Não, não se trata disso. Se você acha que conversão é isso, então você nunca soube o que é conversão. Conversão é mudança de vida, é mudança de direção, é mudança de comportamento. A palavra de Deus fala muito sobre conversão, fala muito. E se você quer uma vida transformada, tem que se converter de verdade. Abra comigo no livro das Lamentações. Lamentações de Jeremias. Esse livro está no Antigo Testamento, depois do livro do Jeremias. Lamentações, capítulo 5. Você tem que entender o que é que Deus está querendo de nós. O que é que Deus está chamando a nossa atenção. Olha o versículo 21. Lamentações 5, 21. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Quem aqui quer que as coisas voltem como eram antes? Você quer? Quer? Você quer que a tua vida volte ao normal? Quer que passe logo essa calamidade? Quer que você volte a trabalhar como antes? Volte a passear, volte a produzir, volte a estudar, volte a viver? Quer, não é? Todo mundo quer. O Jeremias e o povo de Israel, eles estavam vivendo um período terrível. E eles estavam lamentando e dizendo: ó Senhor, faze-nos voltar como dantes. Só que para voltar como dantes, eles reconheciam que tinham que se converter. Converte-nos, Senhor, a Ti,
e nós nos converteremos. Não adianta você ficar querendo a tua vida normal de volta, se você não quer se converter a Deus. Olha o que o apóstolo Pedro e os demais apóstolos pregavam para a igreja primitiva. Você vê que a pregação do arrependimento, ela é uma pregação que ultrapassa os tempos. Vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. O apóstolo Pedro está pregando aqui para uma multidão de pessoas, e essa multidão de pessoas queria saber o que tinha que fazer. E agora, o que a gente faz? Aí ele respondeu, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Pedro, pregando para o povo, falou: vocês querem uma vida nova? Então se arrependam, então se convertam. Se você não se converter, não vai ter vida nova. Se você acha que depois que isso tudo passar, você vai continuar vivendo a vida do mesmo jeito que você estava vivendo, então, meu amigo, minha querida, você que está me assistindo, pode ser que Deus nem te dê outra chance. Você quer que Deus te dê uma nova chance? Para voltar tudo como era antes? Para voltar a sua vida ao normal? Então, ainda agora, nesse tempo, diga para Deus: Senhor, eu entendi o que o Senhor falou para o Salomão lá naquele dia. O Senhor falou para o Salomão lá naquele dia da inauguração do templo, que quando houvesse peste, quando houvesse seca, quando houvesse calamidade, quando houvesse tragédias acontecendo, se o teu povo se humilhasse, orasse, buscasse tua face, se convertesse, o Senhor iria ouvir do céu, oh glória, ouvir do céu, perdoar os pecados e sarar a terra. Eu quero orar agora, para que Deus venha fazer isso que Ele prometeu, lá no final do versículo 14. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você que está me assistindo agora e ainda não entregou a vida para Jesus, quer entregar a tua vida para Jesus agora? Quer receber a Cristo como teu único Senhor, como teu único Salvador? Então levante a sua mão aí onde você está. Não para mim, porque eu não estou vendo a sua mão erguida, mas para Deus. Faz um sinal para Deus aí onde você está. Levante a sua mão e diga: eu quero Jesus como meu Senhor, eu quero Jesus como meu Salvador. Você que estava na igreja, mas se afastou, você quer voltar para a casa do Pai, quer voltar para os braços do Pai, faz um sinal com a mão também. Levante a sua mão aí onde você está. Eu não sei em que lugar você está me assistindo, se você está em casa, se você está no trabalho, mas eu quero que você que pode fazer isso, dobre os teus joelhos aí na sua casa, dobre os teus joelhos aí diante da sua TV, do seu computador. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui no altar da sede estadual da Paz e Vida, para orar por você, para que Deus venha escrever o seu nome no livro da vida. Coloque a mão sobre o coração e diga assim comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida e me dá forças para permanecer nos teus caminhos até o dia glorioso da tua volta, em nome de Jesus. Deixa que o pastor agora vai orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus bendito, ó Deus amado, Deus todo-poderoso, meu Pai, nesse momento eu estou de joelhos dobrados aqui no teu altar, Pai, orando por esta pessoa que está em casa se entregando ao Senhor, por essa pessoa que estava afastada e que está se reconciliando. Então, meu Deus, eu quero te pedir agora, onde estiver alguém de joelhos dobrados, entregando a vida ao Senhor Jesus, escreve esse nome no livro da vida. Onde tiver alguém agora com joelhos dobrados, se reconciliando, voltando para os teus braços, ó Pai,
Perdoa os pecados desta pessoa, ainda que eles tenham sido vermelhos como o escarlate, que se tornem brancos como a neve, que essa pessoa receba o perdão de todos os seus pecados. Agora, meu Deus, eu quero não apenas te pedir por essas pessoas, mas eu quero te pedir por todos aqueles e todas aquelas que ouviram esta palavra e entenderam as 4 revelações que o Senhor fez para mudar a nossa vida. O Senhor disse na sua palavra que quando houvesse peste, quando houvesse praga, quando houvesse crise, que o teu povo que se chama pelo teu nome deveria se humilhar. Então, meu Deus, nós estamos agora nos humilhando. E é por isso que eu estou de joelhos, porque eu acho que quando a gente se ajoelha diante de alguém, é porque nós estamos nos humilhando diante desta pessoa. Então, meu Deus, eu me prostro agora, eu me humilho agora diante de Ti, e eu reconheço, meu Deus, que eu não sou nada, eu reconheço que eu não passo de pó e cinza. Meu Deus, nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós abrimos mão de nossas riquezas, abrimos mão de nossa posição, abrimos mão de qualquer coisa que achamos que temos, que achamos que somos, e reconhecemos, ó Pai, que não somos nada sem a Tua presença. Sem o Senhor, ó Deus, nós nada somos. Assim como Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É uma grande verdade. Sem a Tua bênção, sem a Tua presença, sem o Teu amor, sem a Tua misericórdia, nós nada seremos, nada conseguiremos, nada faremos, sem a Tua presença gloriosa. Oh Deus Todo-Poderoso, eu me humilho diante de Ti, Senhor. Eu me prostro agora diante de Ti, eu te peço, vem, ó Espírito Santo de Deus, e ouve a nossa oração. O Senhor disse na sua palavra que se o povo que se chama pelo teu nome se humilhasse, orasse e se convertesse e buscasse, o Senhor ouviria lá do céu e perdoaria os pecados. Meu Deus, então ouve agora a oração desta pessoa que está em casa agora, orando. Meu Deus, esta família que está agora de mãos dadas, todos orando na mesma fé, confiando em Ti, acreditando em Ti. Vem, Espírito Santo, e ouve esse clamor agora. Oh meu Deus, esta pessoa que está tomando uma decisão, ela está tomando a decisão de que a partir de agora, ela não vai mais só ficar em casa assistindo o culto pela TV, pela internet, mas ela vai buscar a Tua face. Essa pessoa vai sair de casa e vai voltar a frequentar a igreja. Ela não vai dar a desculpa da pandemia, de que tem um vírus circulando. Não, Pai, assim como ela se protege e vai no supermercado, se protege e vai trabalhar, ela vai se proteger, vai botar máscara e vai vir para a igreja, vai buscar Tua face, meu Deus. E quando esta pessoa vier para a Tua casa, quando ela vier buscar a Tua face, ó Deus, que Tu venhas abrir o céu e derramar aquela bênção que esta pessoa precisa e que só o Senhor pode fazer. Oh Deus, nós nos convertemos dos nossos pecados, nós reconhecemos, Pai, que temos pecado contra Ti, temos errado, meu Pai. O Senhor sabe dos nossos pecados, mas ainda que o Senhor saiba, nós queremos aqui confessá-los para Ti. Quantas vezes, meu Pai, nós abrimos a nossa boca para falar o que não Te agrada? Quantas vezes nós enchemos a mente de pensamentos impuros? Quantas vezes abrigamos no coração sentimentos espúrios? Limpa de nós, ó Pai, arranca de nós toda a sujeira, arranca de nós toda a imundícia do pecado, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que não lhe agrada. Vai fazendo uma varredura, vai fazendo uma limpeza, vai nos purificando de dentro para fora. Oh glória, oh rialamaia suriandaralamaxerecandaralamanás. Limpa esta pessoa agora, Pai, purifica com a Tua presença, purifica com o Teu fogo, arranca de nós tudo que não presta, que nós possamos nos converter de verdade, e que o Senhor, em resposta a isso, que em resposta à nossa humilhação, à nossa oração, à nossa busca, à nossa conversão, que o Senhor venha abrir os céus, ouvir a nossa oração e sarar a nossa terra.
Sara, meu Deus, a nossa terra. Sara a nação brasileira, eu te peço. Sara, meu Deus, o nosso estado do Rio Grande do Norte. Sara, meu Deus, a nossa cidade de Natal e região. Sara o povo brasileiro. Sara a nossa terra, meu Pai, eu te peço. Manda para bem longe. Manda para o abismo esse vírus maldito. Faz esta pessoa que está tratando da Covid se recuperar. Faz esta pessoa que está infectada sarar completamente. Restaura o vigor, restaura a imunidade, restaura a saúde. Eu declaro que as pessoas que estão hospitalizadas receberão alta hoje em nome de Jesus. Eu declaro que as pessoas que estão caminhando para a internação não vão precisar da internação, porque o Senhor vai restaurar a sua saúde. Eu declaro que esta pessoa que está com o vírus incubado, o vírus já está nela, mas ainda não se manifestou. Eu declaro que o Senhor vai matar esse vírus no corpo desta pessoa, e ele nem sequer vai se manifestar. Os sintomas vão desaparecer, e essa pessoa não vai ter mais nada. Eu declaro a bênção do Senhor para todo o seu povo, e tudo aquilo que nós perdemos por causa desta crise, tudo aquilo que nós deixamos de conquistar, deixamos de possuir, deixamos de realizar, nós declaramos que a restituição virá dobrada para nossas mãos, em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Se você crê, diga amém, Jesus. Se você crê, diga graças a Deus. Glória a Deus. Tenha certeza que Deus ouviu a nossa oração. Amém. Eu quero ler mais um texto aqui da palavra de Deus para você. Nós estamos já terminando esse encontro de paz e vida, mas eu quero antes que você que está em casa com a Bíblia na mão, abra comigo, por favor, no livro do Gênesis, capítulo 4. Gênesis é o primeiro livro das Escrituras, capítulo 4, uma das primeiras páginas da Bíblia Sagrada. Olha só o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Meu amado e minha amada, preste muita atenção. Preste atenção. Caim e Abel, dois irmãos. Ambos tinham o mesmo objetivo. Qual era o objetivo do Caim? Agradar a Deus. E do Abel? Agradar a Deus. Caim e Abel já nasceram fora do paraíso. Eles já nasceram depois que o homem e a mulher tinham pecado. Então Caim e Abel nunca haviam estado antes no paraíso. Já nasceram fora. Mas eu imagino que todos os dias o Adão e a sua esposa Eva contavam histórias para aqueles garotos sobre como era maravilhoso o paraíso, como as coisas eram lindas lá. Isso foi despertando no coração daqueles rapazes um desejo imenso de conhecer o paraíso.
Tanto é que Caim cresceu, e Caim se tornou o quê? Lavrador da terra. Por que você acha que Caim se tornou lavrador da terra? Porque Caim ouviu seu pai dizendo que quando ele morava no paraíso, ele era lavrador lá dentro. Então Caim pensou: eu vou me tornar lavrador da terra, porque era esse o ofício do meu pai lá no paraíso. Quem sabe Deus não me escolhe para ser o lavrador lá no paraíso, porque quem pecou foi meu pai, eu não tenho nada a ver com o pecado dele. Então quem sabe Deus não me dá essa chance. O Caim escolheu ser lavrador da terra. E o Abel? O Abel escolheu ser pastor de ovelhas. Por quê? Porque o Abel ouviu o pai Adão dizendo: meu filho, lá no paraíso tinha lindas ovelhas e eu cuidava delas. Eu era o pastor das ovelhas de Deus. Então o Abel quis se tornar esse pastor de ovelhas com esse pensamento: quem sabe Deus não me manda cuidar do rebanho dele lá no paraíso. A palavra diz que teve um dia que os dois irmãos decidiram fazer uma oferta. Ninguém mandou eles fazerem aquela oferta. Não está escrito em canto nenhum da palavra que Deus apareceu dizendo: Caim, faça uma oferta. Não está escrito isso. Deus não falou: Abel, faça uma oferta. A oferta foi voluntária. Eles queriam ofertar por quê? Porque queriam agradar a Deus. Então por aí a gente já começa a aprender sobre oferta. Quem oferta querendo agradar a Deus, está ofertando da maneira correta. Você não pode ofertar com outro pensamento. A sua oferta tem que ter esse objetivo: agradar a Deus. O que eu quero com a oferta? Agradar a Deus. Ainda que eu saiba que a oferta é o que vai pagar as despesas da igreja, ainda que eu saiba que é a oferta que vai ajudar a obra a se manter, é a oferta que vai enviar os missionários, é a oferta que vai fazer isso e aquilo, o que eu sinto quando eu faço a oferta, eu quero agradar a Deus. Só que um deles conseguiu agradar a Deus e o outro não. A palavra de Deus diz que Deus se agradou do Abel, mas não se agradou do Caim, da sua oferta. Aí eu fico pensando: o que o Caim fez de errado que não agradou? O que o Abel fez de tão correto, de tão bom, que agradou? A resposta está aqui. A palavra diz no versículo 3, que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Pensa comigo, ele era lavrador da terra. Ele plantou, colheu, recolheu a colheita nos celeiros, e ao invés de pegar imediatamente a colheita e apresentar para Deus, o que ele fez? Ele deixou lá. Ele comeu, ele negociou, ele utilizou para outras coisas. Lá ao cabo de dias, não sei quantos dias depois, ele falou: a oferta, né? Deixa eu levar uma oferta lá para Deus. Quando Caim trouxe aquela oferta de frutos da terra, não era mais uma primícia. Porque primícia, a própria palavra primícia significa primeiras novidades da terra. Ele não deu as primícias para Deus. Ele deu para Deus uma oferta? Deu. Mas foi a primícia? Não. E por que ele não deu as primícias? Por que não? Eu vou perguntar para ele o dia que eu chegar lá na glória. Agora, eu não vou encontrar ele lá, acho pouco provável, né? Porque ele cometeu um homicídio, e os homicidas não herdam o reino de Deus. Mas se você tivesse a oportunidade de perguntar para ele: rapaz, por que você não pegou o primeiro feixe de trigo e já levou logo para Deus? Eu não sei o que o Caim responderia. Se foi descuido, se foi porque ele achou que Deus não era tão importante. O que eu sei é que a atitude de Caim de deixar Deus para outra hora lhe custou caro. A bênção que ele tanto queria receber
não recebeu. Você sabia que tem muita gente que age exatamente como Caim? A pessoa lá no fundo do seu coração, ela quer agradar a Deus. Ela quer fazer as coisas direito, mas ela tropeça, sabe no quê? Ela recebe o seu salário no primeiro dia do mês, e ao invés dela trazer as primícias para Deus, recebi no primeiro dia do mês. Quando é que eu vou separar o de Deus? No primeiro dia do mês. Quando é que eu vou depositar na conta da igreja? No primeiro dia do mês. Quando é que eu vou levar na igreja? No primeiro dia do mês. Por quê? Porque é a primícia. Mas o que muitas pessoas fazem? Não, eu recebi, mas primeiro deixa eu pagar meu cartão de crédito. Primeiro deixa eu pagar meu financiamento. Primeiro deixa eu pagar meu empréstimo. Primeiro deixa eu fazer as compras no supermercado. Primeiro deixa eu fazer isso. Primeiro deixa eu fazer aquilo. Aí eu vou ver se sobrar, aí eu levo o dízimo. Se sobrar, aí eu levo a oferta. E pode até ser que sobre. E pode até ser que você traga o dízimo lá para o dia 10, dia 20, dia 15. Mas quando você trouxer, será que vai agradar a Deus? Será que Deus vai olhar para você e vai te chamar de Abel ou vai te chamar de Caim? Será que Deus vai olhar para você e vai dizer: você colocou a mim em primeiro lugar na sua vida? Ou será que Deus vai olhar para você e vai dizer: você me colocou em segundo lugar, hein? Eu sou menos importante para você do que as outras coisas. Você me colocou em terceiro, em quarto, em quinto lugar. O erro do Caim foi único e exclusivamente esse. Ele poderia ter agradado a Deus? Poderia. Mas ele errou quando ele deixou de dar as primícias. Ao passo que Abel, olha o que fez. Olha o que fez Abel. Versículo 4. E Abel também trouxe, do que ele trouxe? Dos primogênitos das suas ovelhas. Viu aí? O que é o primogênito? É o primeiro que nasce. Primogênito, o primeiro que nasce. Ele tinha várias ovelhas, e você sabe que a ovelha ela dá cria a cada 153 dias. Cada 153 dias ela dá uma cria, são 2 por ano. E ela geralmente dá 2 crias por parto. Então, o que o Abel fez com cada ovelha? Ele reparou aquela ovelha, ficou de olho. Quando aquela ovelha deu cria, o primeiro filhote que nasceu, ele marcou, e ele falou: esse aqui é de Deus. Aquela outra ovelha ali vai dar cria, o primeiro que nasceu, ele marcou, é de Deus. Aquela outra ali vai dar cria, o primeiro que nasceu, ele marcou, é de Deus. Quando aqueles cordeirinhos desmamaram, o que ele fez? Levou todos para o altar. Está aqui os primogênitos de todas as minhas ovelhas. Deus quer as tuas primícias, as primeiras partes de todas as rendas, a renda proveniente de pensão, de benefício, de salário, de comissão. Não sei o que é que Deus tem colocado na tua mão. Mas se Deus tem colocado na tua mão, você deve honrá-lo com as primícias. E quais são as primícias que Deus quer de nós? O dízimo e a oferta alçada. Você quer que esse mês 7 seja o mês da perfeição para você? Seja o mês da restituição, o mês da retomada? Quer que esse mês 7 seja o mês da volta por cima na tua vida? Então você vai honrar a Deus com as primícias, o dízimo e uma oferta alçada. Você vai fazer isso da seguinte maneira: você virá pessoalmente até a sede estadual da Paz e Vida, aqui em Natal. A gente está aqui na Avenida Senador Salgado Filho, 1950, no bairro Lagoa Nova. Estamos abertos de terça a sexta, de 9 da manhã às 6:30 da tarde, no domingo de 8 da manhã às 6 da tarde. Você virá até aqui trazendo o teu dízimo, tua oferta. Você vai dobrar o teu joelho aqui diante do altar e vai dizer: Senhor, eu sou como Abel. Eu não sou Caim não, eu sou Abel. Está aqui minhas primícias, e vai pôr no altar. Se você preferir, você pode fazer isso agora aí na sua casa. Você faz uma transferência online pelo internet banking ou pelo aplicativo do seu banco. A informação está passando aí na sua tela agora, e aí você pega esses dados que nós estamos te mostrando na tela,
faz uma transferência para a nossa conta do Bradesco, para a nossa conta do Itaú e manda o comprovante. Assim que eu receber o seu comprovante, eu vou apresentá-lo a Deus aqui no altar, para que Deus venha abençoar você com toda a sorte de bênçãos. Amém? Eu quero orar agora por todos os dizimistas, por todos os ofertantes, e por você que entendeu esta palavra e vai fazer como Abel, vai honrar a Deus com as primícias. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, existem dois caminhos, o caminho do Caim e o caminho do Abel. O caminho do Caim não nos interessa. Nós não queremos terminar como terminou Caim. Nós não queremos pecar contra ti como pecou Caim. Nós queremos te agradar como agradou o Abel. Então, meu Deus, eu quero te pedir que cada pessoa que nesse mês de julho vai honrar o Senhor com as primícias, com o dízimo e com a oferta alçada, que da mesma maneira que o Senhor se agradou do Abel, o Senhor se agrade desta pessoa também, e derrame aquela tal bênção que esta pessoa tanto espera, aquela tal bênção que esta pessoa tanto deseja, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Tome posse desta bênção e faça como fez Abel. Honre a Deus com as primícias de tudo aquilo que Ele tem te dado. Amém? Queridos, nós vamos encerrar aqui o nosso culto de hoje. Quero lembrar a vocês que os nossos cultos online acontecem toda quarta, sexta e domingo, sempre às 19 horas. Então você pode se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações para receber o link. O YouTube manda para você o link, para você não ter que ficar procurando. E aí quando você receber o link, o que você faz? Encaminha nos seus grupos de WhatsApp, para os teus amigos, posta nas suas redes sociais e espalha para que mais e mais pessoas possam acompanhar e ser edificados. Se você desejar, escreva aqui nos comentários, que depois a gente vai ler os teus comentários. Amém? Que Deus abençoe você abundantemente. Abra a tua mão na forma de receber, que eu vou profetizar a bênção apostólica. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, meu amado, e com você, minha amada, não apenas hoje, mas para sempre, e juntos digam bem alto e bem forte: assim seja, e viva Jesus. Tchau, tchau.